Paixão do Senhor. Fiel ao Pai e à humanidade, Jesus consuma sua vida na cruz. Unamo-nos a Ele, servo sofredor, acompanhando-o em sua paixão. Esta celebração que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores é marcada pelo despojamento e pelo silêncio e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz e rito de comunhão. Quando eu estiver lendo, depois eu vou pedir para você, quando eu para você leva para ele, tá? É porque... É.
da palavra. A liturgia da palavra é o momento central dessa celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai, torna-se fonte de salvação para a humanidade. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria. Ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca como cordeiro, levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele. Multidões a ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Pai, em
Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortaleceis os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos a misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas
com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da corrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou aí com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: Jesus, o Nazareno. Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntaram: "A quem procurais?" Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiastes." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou ela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu." Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido como sumo sacerdote, pelo sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou a Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe:
Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro dele e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos diz a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quem quereis que eu solte? O rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-lhe com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não vejo nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não respondes? Não sabe que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Esse homem não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o!
Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas vestes em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, que era de tecido sem costura, em peça única de alto a baixo, disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a escolheu consigo. Depois disso Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida em vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum de seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho,
como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação para a Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre, Reverendo Diácono, começo segunda ou terça-feira dessa semana, eu recebi um vídeo com um grupo cantando. O meu confessor é um padre indonésio, e o povo indonésio, eles gostam muito de música. E um coral cantava uma música, a qual obviamente não entendi nada, porque a Indonésia tem uma característica, são mais de 1000 ilhas, há uma língua obrigatória todos falarem, que é a língua da ilha de Jacarta, a língua da capital, mas em cada ilha tem o seu dialeto, às vezes na mesma ilha há 2 dialetos. E na ilha dele, que chama-se Ilha das Flores, então esse grupo cantava. E eu tirei, ele me mandou a tradução, eu tirei uma pequena frase que diz: o Senhor é pendurado na cruz por causa dos pecados dos seus filhos. Perdoe-nos e proteja-nos para sempre, todos nós, seus filhos, meu Senhor. Do ponto de vista litúrgico, a Sexta-feira Santa não é considerada como dia de luto e de pranto, e sim dia de amorosa contemplação do sacrifício cruente de Jesus Cristo, fonte de nossa salvação. O ato com que Jesus Cristo entrega-se ao Pai e aos homens na cruz é o máximo sinal de amor. Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Por isso, hoje, na verdade, a Igreja celebra a morte vitoriosa do Senhor Jesus Cristo. Trata-se da gloriosa paixão. Esse amor o Padre Wanderson falou ontem, né? Esse amor, o amor verdadeiro, o amor puro, o amor total, o amor que é capaz de morrer pelo outro. A Sexta-feira Santa nos faz lembrar da paixão de Jesus. E a paixão de Jesus leva a nossa memória à cruz de Jesus. Mas qual é a nossa memória sobre a cruz de Jesus? O que nos faz lembrar a cruz de Jesus? Será que tem sentido de celebrar a paixão de Jesus na cruz, uma experiência tão dolorosa enquanto Jesus já ressuscitou? Será que um católico tem prazer de falar da dor? O que aprendemos da cruz de Jesus? É bom perguntar, mas é melhor ainda ir atrás das respostas. Pode ser que tenhamos respostas mais cedo ou ao longo da nossa existência terrena. Pode ser que uma experiência bem marcante suscite uma resposta ou sentido para outra experiência que escapou de nossa atenção ou de nossa reflexão. Uma resposta encontrada sempre causa outra nova pergunta. As nossas perguntas sobre Deus faz parte da providência divina. Perguntar é o início de uma sabedoria, desde que corramos atrás das respostas para nossas perguntas. Perguntar nos faz encontrar o sentido que faz da nossa vida a vida, saciando a nossa fome e sede. Escalei o pico da fama
e não encontrei nenhum abrigo em sua estéril altura. Meu guia, antes que o dia se apague, conduze-me ao vale da tranquilidade, onde a colheita da vida amadurece em dourada sabedoria. Tu me guiaste pelos ruidosos caminhos do dia até minha solidão ao entardecer. Agora fico esperando que a tranquilidade da noite me revele o que ela significa. Rabindranath Tagore. Realmente, precisamos de muita tranquilidade divina, o silêncio, para encontrar as respostas para as nossas perguntas. A doutrina sobre Cristo começa no silêncio. Falar de Cristo significa calar. Calar sobre Cristo significa falar. Um falar correto da Igreja, resultante de um correto calar, é o anúncio de Cristo. Bonhoeffer. Precisamos estar conscientes de que Deus não queria a cruz para seu Filho amado, como qualquer pai ou mãe neste mundo não queria o sofrimento para seus filhos. Com certeza, Jesus também não queria a cruz. Mas por que então Jesus sofreu tanto na cruz? A cruz é a consequência de um amor apaixonado de Deus pelos homens. Ao olhar para a cruz de Jesus, sabemos o quanto Deus nos amou. O nosso Deus é realmente um Deus apaixonado pelo ser humano. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que o mundo seja salvo. O nosso Deus é realmente amor. Não importa se Deus existe, importa saber que Deus é amor. Kierkegaard, que é um filósofo. E a Bíblia dá a garantia disso mesmo, que Deus é amor. E o meio para que o amor de Deus chegue até a humanidade é a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Jesus é a manifestação tangível do amor do Pai. Jesus é o amor de Deus feito carne. Por causa do amor, Deus é capaz de abaixar-se só para salvar a humanidade. Deus abaixa-se tanto em Jesus Cristo por amor, até aceitar morrer como se fosse malfeitor e bandido, em solidariedade com todos os inocentes, os injustiçados e os maltratados da história. Em Jesus encontramos um Deus de bondade que corre atrás da ovelha perdida. Em Jesus encontramos um Deus que fortalece os fracos, ergue os decaídos e defende os indefesos. Toda atividade de Deus em Jesus é uma atividade amorosa. Se cria, cria por amor. Se governa as coisas, o faz no amor. Quando julga, julga com amor. Tudo quanto faz é expressão de sua natureza, e sua natureza é amar. Deus ama não para completar-se, mas para completar. Não para realizar-se, mas para realizar. Deus, amando, não procura sequer a sua glória, mas esta glória nada mais é do que abarra o homem gratuitamente. A dor de Jesus não se encerra jamais sobre si mesmo. Ao contrário, está totalmente aberta ao próximo. Por isso, o profeta Isaías, citado por Mateus, resumiu: ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Tão profundamente sentiu a dor humana que dedicou sua vida para servir a todos, para aliviar suas penas e para ensinar-lhes o caminho da superação e o caminho da fraternidade. Sua existência esteve totalmente orientada no sentido de aliviar a dor alheia. Serve a Deus, servindo a seu próximo. Não fechava seu coração para ninguém. Ele fazia cada um ver o amor de Deus
que Deus lhe tinha e seu próprio valor humano, enquanto outros encontram razões para condenar, ele as encontra para salvar. A partir da cruz de Jesus, sabemos que somos amados de Deus, amados por Deus. Qualquer que seja a obscuridade e a insignificância da nossa situação atual, somos amados de Deus. É uma mensagem transformante, é uma mensagem que abre todos os nossos horizontes. Embora eu me sinta abandonado, solitário e perdido no mundo violento e sem rumo, eu sou amado por Deus. A minha história, por escura que seja, se torna uma história de salvação, porque Deus me ama. Deus se dá para mim, e Ele dá para mim aquilo que Ele tem de mais caro, seu Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esta entrega é perene e não é apenas um ato passado. Deus nos ama permanentemente no decorrer humano da nossa vida, através de sua providência e através da Eucaristia celebrada e participada. A vida é uma mistura de alegria, felicidade e esperança, e também de tristeza, mágoa e dor. Cada um de nós carrega sempre esse pequeno fardo. Mas quando nos damos conta do amor que nosso Senhor tem para nós, quando compreendemos que a sua vida nos revelou o amor que Deus tem para nós, então temos de ficar cheios de esperança, de alegria e de paz. Por isso, sei que a resposta se encontra olhando para Cristo crucificado. Madre Teresa de Calcutá disse: se olharmos para a cruz de Jesus, sabemos muito bem como Ele nos amou. Quando olhamos para a Eucaristia, sabemos muito bem como Ele nos ama. O homem, para acontecer sua realização plena, é convidado a caminhar na direção do Deus de amor. O resto equivale a se perder. Basta o homem deixar-se levar por Deus de amor. Ele terá uma força transformadora na sua vida. E com esta força, o homem será capaz de apresentar-se com o aspecto mais compassivo, mais humano e mais misericordioso, e falar com estilo mais humano e viver com outro calor humano. A teologia atual insiste em que o Novo Testamento foi elaborado com a base na experiência pascal. O crucificado está vivo. Tudo se esclarece a partir da luz da ressurreição. Nunca poderemos olhar para a cruz sem nos lembrarmos da ressurreição. Sexta-feira Santa não tem qualquer significado sem o domingo da Páscoa. A morte e a vida estavam entrelaçadas em conflito no Calvário. A vida ganhou, porque o amor era mais forte do que a morte. Somente a partir dessa perspectiva se pensa, se corrige e se assume o símbolo da cruz. A redenção é, antes de tudo, uma vitória. Cristo é o vencedor da morte. Ele não veio para glorificar a dor, mas sim para dar um fim a seu reinado. O crucificado está vivo e continua sendo crucificado. Em alguns ambientes tem-se insistido mais em falar exclusivamente da ressurreição. Eles pretendem tirar da cruz o seu aspecto escuro. Falam da ressurreição sem mencionar a crucificação. Falam da cruz sem o Cristo, ou falam do Cristo sem a cruz. Assim, acabam se esquecendo do presente trágico, da exploração, da injustiça, da desonestidade, da corrupção, da violência e da dor dos reinantes em qualquer lugar. Não se pode esquecer
que Jesus morreu porque o ser humano não tolera a defesa do pobre, do inocente, do justo, do honesto, nem o desvelamento da hipocrisia, nem a denúncia da injustiça e da corrupção, nem a ruptura das convenções e privilégios sociais e religiosos. Jesus, ao optar pelos desprezados e deserdados, está acusando quem fundamenta sua prosperidade ou sua superioridade no desprezo e na exploração dos demais. A desumanidade do homem para com seu semelhante, através da história, produziu pobreza, fome, sofrimento e morte. Logo, Cristo continua sendo crucificado, pois, em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Entendida desse modo, a imagem do crucificado já não é uma aprovação do sofrimento, mas sim a rebeldia contra ele. A cruz é o sinal profético da mais sagrada rebeldia contra o sofrimento humano. Deus não aceita o sofrimento no qual uns homens desprezam e atropelam outros. As cruzes que os homens levantam para seus irmãos são abomináveis aos olhos de Deus. É preciso denunciá-las e lutar contra elas, pois Deus as detesta. Por isso, seguir o crucificado leva a lutar para que nesta terra haja mais conhecimento e a vivência do Deus de amor, mais respeito pela dignidade humana, mais solidariedade com os crucificados da história, mais fraternidade entre os seres humanos, independentemente de sua pertença religiosa ou de não pertença a nenhuma delas. Seguir Jesus crucificado, que ressuscitou, supõe-se afastar-se da adoração do prazer, do poder mundano, do possuir e do orgulho ou da arrogância. Trata-se de optar e compartilhar em vez de competir, o ser em lugar de ter. Pregar a cruz de Jesus significa que o Deus de amor é o Pai de todos, é o Pai nosso que está no céu e na terra, é o caminho para a fraternidade universal, e isso não se consegue sem sofrimento. A cruz de Jesus nos ensina a não fecharmos os nossos olhos para a realidade negativa do mundo, mas sim a transformar a realidade com os olhos bem abertos. A sabedoria da cruz de Cristo nos ensina que o objetivo do amor de Deus são os homens frágeis e pecadores que somos todos nós. A cruz não é um vestido nem um par de sapatos, cujo tamanho ou a cor podemos escolher. A cruz jamais vem conforme nosso gosto ou de nossas exigências particulares. A cruz vem no momento menos oportuno, uma enfermidade grave, enquanto há muitas coisas a fazer, uma enfermidade incurável, uma morte repentina e assim por diante. Não há cruz à nossa medida. Para ser cruz, tem que estar fora da medida que gostaríamos que fosse. O que conta não é que a cruz esteja feita à nossa medida. O essencial é que sejamos à medida de Cristo para podermos carregá-la. Vinde, adoremos a Cristo que nos amou até o fim e continua nos amando. Jesus crucificado, sempre te levo comigo, preferindo-te acima de qualquer coisa. Quando caio, tu me levantas. Quando choro,
tu me consolas. Quando sofro, tu me curas. Quando te chamo, tu me respondes. Tu és a luz que me ilumina, o sol que me aquece, o alimento que me nutre, a fonte que me sacia, a doçura que me inebria, o bálsamo que me restaura, a beleza que me encanta. Jesus crucificado, sejas tu a defesa de minha vida, meu conforto e confiança na minha agonia, e repousa no meu coração quando chegar a minha última hora. Amém. Essa oração é de Dom Bruno Forte. Minha oração. Oremos. Irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Amém. Oremos pelo nosso bispo Dorani, por todos os bispos, presbíteros, diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Oh
pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade de sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua herança e no amor do seu nome. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade,
lhes dirige o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Amém. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus nosso Senhor conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Amém. Oremos. Irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Adoramos o Senhor e agradecemos o seu amor pela humanidade. Lembremos os que carregam a cruz da miséria, do desemprego, do sofrimento e do abandono. Na adoração da cruz, nós vamos fazer a fila, mantenha uma distância com calma. Não pode beijar a cruz e nem tocá-la. Nós vamos colocar o genuflexório aqui. Só chega na frente, faz uma venha, a sua oração, e aqueles que quiserem se ajoelhem no genuflexório. Lembrando, não toquem na cruz e nem beijem, por favor.
o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Povo meu que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. li por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte,
Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo.
te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a morte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor.
esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde em mim teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijos, lençóis que envolverão o teu corpo ferido de amor e cobrirão meu coração. Revestiram-me de realeza, beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração. Ah, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde em mim teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde em mim teu lado aberto, tua chaga de amor, de amor. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo.
O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vamos receber o pão eucarístico consagrado na missa de ontem. Comungamos Cristo, Cordeiro imolado, para nos mantermos fiéis a Ele e ter forças para vencer os sofrimentos.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, És digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Jesus é digno de louvor.
Deus, que nos renovaste pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor.